hoje no episódio 19 da história do automobilismo, nós vamos contar a história daquele carro que tem os 4 escapamentos voltados para cima, um carro icônico que entrou pro hall da fama do automobilismo. Mas antes, já deixa o seu like, já se inscreve no canal Garagem 96 e ativa o sininho das notificações e comenta o que você acha dele, do Alfa 155, um carro icônico. Para quem jogou Gran Turismo 2 vai se lembrar dele, uma das mais icônicas máquinas de DTM de todos os tempos. Em 1990, a Alfa Romeo criou o que seria o melhor carro de turismo de todos os tempos. O Alfa Romeo 155 Ti V6 foi um monstro nas pistas, baseado em seu modelo de rua 155 V6. O modelo de corrida contava com tecnologias muito à frente de seu tempo e de seus adversários, criando um novo parâmetro na DTM dos anos 90. O Alfa 155 tornou-se uma lenda das pistas, e com a DTM seguindo o regulamento da classe 1 da FIA, que basicamente falava que os carros deveriam ter um monobloco original e ter um motor 2,5 litros que podiam receber inúmeras modificações. Com isso, a Alfa Romeo começou o desenvolvimento do 155 DTM. Por fora, seguia as linhas da sua versão de rua, mas com a exceção de seus paralamas alargados e para caber as rodas e pneus slicks de 18 polegadas da OS, com os para-choques modificados com entradas de ar na dianteira e na traseira com um extrator de ar muito parecido com as peças da Fórmula 1, que acompanhavam um piso plano com saias laterais que ajudavam a manter o fluxo de ar constante por baixo do carro, e para completar o visual icônico, 4 escapamentos na traseira virados para cima para serem usados como recursos aerodinâmicos, diminuindo a pressão ascendente das asas traseiras, e com uma absurda tração 4x4 controlada eletronicamente e impulsionado por um motor V6 de iniciais 420 cavalos, tudo isso embarcado em um carro de apenas 1.010 quilos. Meus amigos, é um absurdo. Vocês vão entender, eu vou esmiuçar cada parâmetro desse carro para vocês, e vocês vão entender quão absurdo esse carro em 1990 era. Esse carro estava à frente do seu tempo. Até hoje não existem carros de corrida com tração eletrônica. Eu tô falando não carros de rally. Fora os carros de rally, com tração 4x4 eletronicamente controlada. Não existe em corrida nenhuma. Hoje a maioria dos carros é de tração traseira. Mas em 1990 tinha tração eletrônica controlada. Agora vamos ao sistema de tração integral do Alfa Romeo 155, que era muito avançado. Contava com diferencial Faircurso, que tinha origem no sistema de tração do Lancia Delta Integrale, aquele mesmo de rally, que quem jogou Gran Turismo vai se lembrar bastante dele. Com um controle complexo eletrônico que fazia o gerenciamento e a divisão de torque entre as rodas esquerdas e direitas e entre a traseira e a dianteira do carro. Isso permitia que o carro entrasse mais rápido e agressivo nas curvas, tornando o carro mais suave ao pilotar, com os pilotos controlando no acelerador, ou seja, conforme o piloto pisava no acelerador, a distribuição de potência era calculada pelo computador e ele ia fazer esses cálculos rapidamente, em questão de segundos, para fazer ali, segundos não, porque segundos em corridas é muito tempo, milésimos de segundos, para fazer o cálculo correto, para saber a distribuição de potência que o carro estava precisando naquele momento, naquela curva. Vamos fazer uma suposição aqui, tá bom? Uma curva à esquerda muito fechada, aonde geralmente os carros precisam de um pouco mais de tração dianteira ali. Precisa dessa tração para ajudar a contornar a curva. Mas ele precisa também de um pouco mais de potência na roda esquerda, na roda interna da curva. O que o computador fazia? Ele ia gerenciar, ele ia fazer o gerenciamento, ele ia calcular conforme o piloto estava pisando no acelerador,
ia calcular o quanto de potência o piloto precisava para aquele momento e ia distribuir a potência por igual, mas vamos supor que precisasse, igual eu falei, mais na roda dianteira esquerda. Então ele ia distribuir um pouquinho mais de potência para a roda dianteira para o carro contornar melhor a curva. Meu amigo, isso é os anos 90, 1995. Agora imagina um carro desse com os computadores atuais, o que esse carro não seria capaz de fazer? Se ele já era um monstro naquela época, hoje com certeza ele ia obliterar os carros de corrida. Não ia existir um carro igual a ele. Por isso que a computadorização dos carros foi banida pela FIA. Hoje é totalmente banido. Vocês estão entendendo o quão complexo o carro era e o quão diferente esse carro foi? Por isso que ele tá no hall da fama do automobilismo? Agora vamos ao lendário motor V6 de 2,5 litros, que em sua primeira versão gerava, entre aspas, apenas 420 cavalos. Mas aí você pode estar pensando, é apenas o motor original de rua com modificações para corrida. Mas o motor de rua não vai gerar um máximo de 495 cavalos a 11.800 RPM. O bloco do motor era sim o mesmo de rua, mas o restante não, com os componentes criados especificamente para sua versão de corrida. O 155 teve 2 estágios em seu motor. No início e até o ano de 1994, o carro tinha uma potência limitada a 420 cavalos. Sim, limitada, porque poderia passar facilmente dela. Essa limitação foi imposta pelo regulamento. A partir de 1995, o motor passou a gerar sua potência máxima de 495 cavalos. Isso era o que a Alfa afirmava, com algumas fontes aí indicando até mesmo que o motor poderia passar dessa potência facilmente. O sistema do motor era muito similar ao da Fórmula 1, com a pulverização do combustível feita pelos bicos injetores na atmosfera direto nas cornetas de admissão do coletor de combustível, com a grande velocidade de admissão do ar pelo motor, que trabalhava com uma faixa de rotação muito alta, era o que permitia esse recurso direto no motor do carro, com os cabeçotes especiais desenvolvidos para o Alfa 155, continham duplo comando de 4 válvulas por cilindro que também foram feitos especialmente para o carro. Em seus primeiros anos na DTM, o 155 trabalhava com uma caixa de câmbio manual de 6 velocidades, que substituiu aí por um câmbio computadorizado, robotizado, muito parecido com o câmbio da Ferrari de Fórmula 1 de 1994. Galera, para pensar, a gente tá nos anos 90, os computadores estão começando, ainda estão engatinhando os computadores. Você imagina um câmbio computadorizado, robotizado em 1995. E não dava problema. O interessante é que você fala assim, cara, isso deve ser que isso quebrava o tempo todo. Não quebrava. E outra, você fala assim, tá, mas era um computador gigantesco. Não, o carro pesava apenas 1.010 quilos. 1.010 quilos. É absurdo, cara. 1995. Cara, olha, é inconcebível pensar isso. Vamos falar agora do lendário escapamento de 4 saídas voltado para cima, que era a marca registrada do Alfa Romeo 155 Ti V6. Como Limori, um dos engenheiros envolvidos com a construção do carro, fala, os escapamentos foram feitos dessa forma para passar no regulamento de ruídos da DTM. Foram feitos assim porque se tivessem virados para baixo, o som gerado iria rebater no chão e amplificar o ruído do carro, mas todos nós sabemos que não era bem assim. Até porque, mesmo tendo os escapes voltados para cima, o ruído
era ainda mais alto que os demais carros do grid. O motivo foi que os gases do escapamento atuavam junto ao extrator de ar, em conjunto com a asa traseira, diminuindo a pressão sobre a asa traseira e dando uma maior downforce no carro. Por regulamento da época, falava que toda a pressão aerodinâmica deveria ser gerada por componentes abaixo do centro das rodas do carro. E para contornar essa limitação, criaram os escapes virados para cima. Então, literalmente, o escape do carro foi feito para diminuir a pressão que se forma ali na traseira do carro e aumentar o downforce da asa traseira do carro e retirar o ar que passa por baixo do carro, fazendo literalmente um vácuo ali, grudando a traseira do carro no chão. Então, basicamente é isso, não tem nada a ver com ruído. Vamos falar agora um pouco mais sobre a construção do carro. Já sua versão de rua já foi construída pensando na versão de corrida, com monobloco um pouco mais rígido e com peças ali, aprimoramentos um pouco diferenciados para um carro de rua. Esse carro pesava em sua versão de corrida, como eu já falei, apenas 1.010 quilos, com todos os computadores e gerenciamentos eletrônicos deles e com seu motor, ele só tinha esse baixíssimo peso. O carro foi totalmente construído até 1995 pensando em ganhar corridas. Foram 38 vitórias na DTM, o que fez esse carro também ficar cada vez mais caro. E a gente entra, quem assistiu, eu vou estar deixando aqui agora no card a história da DTM, da nova DTM a partir dos anos 2000, vai entender o que eu vou falar agora. Por isso que a DTM entrou em falência nos anos 90. Os carros estavam muito caros e esse carro era muito caro de ser produzido porque ele trazia muita tecnologia da Fórmula 1. Esse carro aplicava muita tecnologia inovadora em sua construção e isso fez com que o carro perdesse muito tempo de construção e dinheiro para ser construído. Isso acabou prejudicando o seu desempenho ali no final da sua vida útil na DTM, o que fez também ali a própria DTM nos anos 90 junto à Mercedes e a Opel começar a fazer ali aquele movimento para a modificação do campeonato e criar a chamada nova DTM. E fica ligadinho porque vai sair ainda a segunda parte da história da DTM, contando dos anos 80 aos anos 90, tá bom, galera? Esse aqui é só pra gente abordar esse carro em específico. Ele foi um carro que marcou muito a história do automobilismo e se tornou um ícone aí do automobilismo mundial. Como eu falei, entrou pro hall da fama dos carros mais clássicos do mundo. Não é à toa que ele é um dos carros favoritos de muitas pessoas pelo mundo afora. Vou pedindo já para você deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal Garagem 96. Comenta aí o que você achou da história desse carro. É incrível, não é? Você sabia de tudo isso? Se não souber, comenta aí. Quer saber de algum carro em específico? Comenta também, deixa seu comentário. Escreve aí, Gel, quero saber de tal carro. Me conta a história de tal carro que a gente vai estar contando. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Tô deixando aqui mais alguns vídeos da história do automobilismo para você. O nosso último vídeo também da história do automobilismo, que foi sobre a V8 Supercars. Assiste lá. Muito obrigado, valeu, falou e até mais!